Hi there, how are you, students and teachers of the ninth grade? Welcome to another English class. So my name is João, as you know it, and with me this afternoon, Ed. Hello everybody, welcome. I'll be the moderator as usual, so send your message in the chat and I'll tell João. Let's go. That's it, so take part in the class and let's make Ed work. Vamos fazer aí o Ed trabalhar na aula de hoje, okay? Tá. And the title of our class is there on the screen, so can you convince a classmate? Você consegue convencer aí um colega de classe? Ou qualquer outra pessoa? Exatamente. Você não consegue me convencer se eu estou errado, se eu já te achar que eu estou certo. É verdade, se você estiver certo, nunca vou te convencer de que você está errado. Ou não, you never know. That's the idea, é essa a ideia da aula de hoje, então a gente vai trabalhar algumas expressões aí para poder fazer isso, ok? And, começando aqui, fazendo sempre uma revisão da aula anterior. Ed, help me please. So we have last class we used acronyms in text messages. Na aula passada nós usamos siglas ou formas abreviadas em mensagens de texto. And we understood the characteristics of a petition. Nós entendemos as características de uma petição. That's it, também conhecido como abaixo-assinado. Oh, Ok? that's Então, it. foi isso que a gente viu a aula passada. E agora a gente vai um pouquinho para frente falando daquilo que vocês vão precisar. So for this class you will need Para esta aula você irá precisar your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis, and your booklet. o seu caderno do aluno, volume 2. That's it. Se você ainda não tem o caderno do aluno, tá aí o QR Code para você, o código também tá lá. Vai lá no site da EFAP Materiais, que tá tudo certinho, só baixar o material. Belezinha? Ok, então, peguem aí o material. And by the end of this class, the students will be able to Ao final desta aula, os alunos serão capazes de recognize the language used to convince or persuade other people. reconhecer a língua usada para convencer ou persuadir outras pessoas. And use connectors to express opinion. Usar os conectores para expressar opinião. That's it. Vamos trabalhar em cima disso aí hoje. Então vamos começar aqui com uma pequena recapitulação para falar justamente do que é essa petition aí, uma palavra que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada nós vimos essa definição da palavra petition. Aqui embaixo para vocês a gente tem a forma fonética dela, para a gente poder falar direitinho aí, como é que se pronuncia. Petition, esse símbolo aqui eu falei para vocês na aula passada que é o sh, né? Então, petition significa a document signed by many people that asks someone in authority to do something. Então, é um documento aí assinado por várias pessoas pedindo para alguém na autoridade fazer alguma coisa. Então, é o que a gente conhece como abaixo-assinado, né? Você coloca lá uma condição, várias pessoas assinam e a gente manda isso aí para frente. E o nosso trabalho na aula de hoje é tentar convencer alguém, né? Porque você faz essa proposta. E aí? As pessoas têm que assinar. Você tem que usar argumentos para poder fazer com que isso aconteça. Tudo bem? Então, petition foi isso que a gente trabalhou aí na aula passada. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar hoje com aquelas coisas que você tem que fazer para convencer alguém. Tem algumas opções aí na tela aparecendo. A gente vai ler todas elas, traduzir e depois você vai ter que escrever no chat para a gente em inglês qual delas ou quais delas você usa. Tá bom? Today we are going to talk about the language used to convince, persuade people to do something. Hoje nós vamos falar sobre a língua que nós usamos para convencer ou persuadir as pessoas a fazer algo. What do you do to convince someone to accept your point of view? O que você faz para convencer alguém para aceitar o seu ponto de vista? E a gente tem lá 4 opções e a última que você pode criar. Aí, se você não usa nenhuma das 4 ou usa algo diferente, a primeira delas, I talk loudly. Eu falo alto, I repeat my opinion many times. eu repito a minha opinião muitas vezes, I justify my ideas with good arguments. eu justifico as minhas ideias com bons argumentos, I appeal to people's emotions. eu apelo às emoções das pessoas. And the last one is your option. A última aí é a sua opção. O que você faz? Então, a gente vai dar 1 minuto aí no chat para você escolher uma dessas 4 ou criar a sua própria opção aí para convencer alguém. O que você faz para convencer alguém? Se você usa mais que uma, escreva mais que uma, ok? Mas manda aí para a gente no chat in English. É só copiar de lá ou criar a sua própria. 1 minute and we'll be back. Go there.
só, João. A Karen dos Reis, ela respondeu, I think I justify my ideas with good arguments. Eu justifico minhas ideias com bons argumentos. A grande maioria está respondendo isso. A Elise também. O Francisco respondeu, I prefer to be right. A Juliana respondeu, I tell people to do my way this time and we can do the way next time. Eu gostei dessa, hein? Eu falo para as pessoas fazer do meu jeito dessa vez e na próxima vez a gente faz do jeito delas. Olha só, a próxima vez que for pedir pizza, né, João? Já sabe. Okay. So to make an arrangement, né? Vamos fazer um combinado aí legal. Ok, é verdade, é uma boa ideia. E o Júlio respondeu, na próxima, ok. E o Júlio falou? O Júlio respondeu, I appeal to people's emotions. Então também. I appeal to people's emotions. Ok, então as mais votadas aqui foram essas e a gente tem essa original aí dizendo que dessa vez eu faço do meu jeito, da próxima a gente faz o seu, também é uma boa escolha. Legal, então a gente viu aqui que as mais votadas foram I justify my ideas with good arguments. Essa palavra é bem interessante, arguments são argumentos, né? Aquilo que você usa para dar um suporte para a sua ideia principal. And I appeal, eu apelo aí para as emoções das pessoas. Ok, a gente pode trabalhar aí com o conjunto dessas duas e ir para frente. Ok, o que a gente vai ver agora são algumas expressões que apareceram no caderno do aluno. A gente vai aqui para frente, ele está lá na página 50. Tudo isso que eu coloquei aqui está na página 50 do nosso caderno do aluno, volume 2. Bom? A gente vai prestar aqui especial atenção para essas palavras que estão highlighted, que estão destacadas, e depois a gente vai fazer um pequeno trabalho com elas. Então, a gente vai ler pausadamente, vai traduzir e entender tudo que está escrito aí, e depois a gente vai para frente com uma atividade. Bom? Então, a gente tem lá, pay attention to the highlighted expressions in the sentences below. Preste atenção nas expressões destacadas nas frases abaixo. Legal. Highlight, in English, então, significa destacar, né? Por isso que o nome daquele... Corte aquela de cabelo? pecinha, não. Aquela coisinha que a gente usa é um highlighter, né? É um marcador de texto. Aqui na lousa tem um marcador de texto, né? É justamente isso. Highlight significa destacar. So, uma das frases que aparece lá na nossa página 50 é You don't have to be a master salesman with endless confidence in order to be more persuasive. Então, isso, Ed, pode me ajudar. Você não tem que ser um vendedor mestre com confiança sem fim para ser mais persuasivo. Legal. Então, a master salesman é um vendedor. Normalmente, para você ser um vendedor, você precisa ter aí uma lábia, né? Você precisa saber convencer as pessoas. Se você quer vender alguma coisa, você tem que usar muitos bons argumentos ali para que as pessoas acreditem em você. Não é isso? Então, mas o que está dizendo é, you don't have to be a master salesman. Você não precisa ser esse vendedor aí master, né? Com endless. Olha que legal essa palavra. A palavra end nós conhecemos. Coloquei o less aqui no final, sem fim. Então, end, fim. Endless, sem fim, com confiança sem fim, como o Ed traduziu aí para a gente. In order to be more persuasive. Ok, a gente tem a expressão destacada, bonitinha aqui, in order to, significa para. Okay? É só uma forma diferente de dizer para em inglês. In order to, para ser mais persuasivo. Okay? É uma forma mais formal in English. Tudo bem? Então, primeira sentença, se aparecer dúvida aí no chat, você me avisa, tá, Ed? Vamos para a segunda. You simply need to pay closer attention to the basics so that you can twist the odds of success in your favor. Então, você simplesmente precisa prestar maior atenção no básico, então você pode mudar as chances de sucesso ao seu favor. Exato, tem aqui bastante palavrinha interessante. Então, a gente tem simply, que é uma variação do simple, né? Simple é o adjetivo, simples, simple, simplesmente. Precisa prestar aí mais atenção, ó, closer attention. Tomar cuidado com a pronúncia dessa palavra aqui, porque quando a gente fala do verbo fechar é close. Aí o som do verbo é com um Z. Quando eu uso o adjetivo close, close to me, perto de mim, o som é de S. Tá? Então, existe essa variação na pronúncia quando a gente está variando entre verbo e entre adjetivo. Aqui, closer attention to the basics. Então, é só prestar mais atenção ao básico, so that, para que você possa inverter aí os odds, né, as indiferenças ou as diferenças do sucesso em seu favor. Legal. So that
a nossa expressãozinha aqui, que a gente vai usar na próxima atividade. Então, já vai anotando aí no seu caderno para a gente usar depois. Na letra C, that said, don't be pushy. Try not to make decisions for the other person. Dito isso, não seja insistente. Tente não fazer decisões pela outra pessoa. Exatamente. Então, that said, dito isso, né? Não seja pushy. Vem do verbo push, que significa, né? Empurrar, então não seja pushy, não vai empurrando, não. Não seja tão aí insistente. Try not to make decisions. Não tente fazer decisões pela outra pessoa. Nossa outra expressãozinha aqui, ó, that said, marca aí, a gente vai usar. A próxima vocês conhecem, tá tranquilo, ó. Study the person and determine how they prefer to communicate. Estude a pessoa e determine como eles preferem se comunicar. Legal. O and aqui está juntando duas coisinhas, né? Estudar a pessoa e determinar. Então, quando a gente faz essa junção, essa adição de ideias, a gente usa o and, e a gente já conhece esse and a long time ago, né? Desde o 6º ano a gente já aprendeu lá o and, o but, eles aparecem lá nas primeiras sentenças que a gente cria. Tudo bem? E aí, a última sentença é o but, que vocês também conhecem, ó. A good rule of thumb is to start the conversation on an upbeat but relaxed note. Então, uma boa regra, né, uma boa estratégia é começar a conversa com um tom animado, mas relaxado. Isso, exatamente. Então, a rule of thumb é exatamente isso, uma estratégia, né, uma regra aí que a gente tem. Para começar a conversa, sim, num tom animadinho e tal, mas também, né, deixar a pessoa relaxada. Rule of thumb. Yes, thumb is this part of the body, yeah, that's a thumb. Mas essa expressão justamente quer dizer isso, uma boa estratégia. Legal, e a palavra but está aqui para a gente quando a gente fala, né, de coisas que são opostas aí, né? Porque eu tenho upbeat, que significa animado, mas eu tenho relaxed, que são meio opostos aí. Quando eu estou juntando coisas que são opostas, no meio deles eu preciso do but. Quando eu junto coisas que são iguais, que têm o mesmo valor ali, eu uso and. Quando eu uso coisas opostas, contrárias, eu uso but. Tranquilo? Então lá. In order to, so that said, and but. Essas expressões que eu pedi para que vocês prestem atenção nesse texto. Vamos trabalhar um pouquinho com elas agora? Então, na tela para vocês existe uma tabelinha. Complete the table below with the highlighted expressions from the sentences presented previously. Complete a tabela abaixo com as expressões destacadas das frases que a gente apresentou anteriormente. Então, as expressões in order to, so that said, and but. Já traduzimos todas elas. E agora a gente tem que separá-las em addition, contrast and purpose. Adição, contraste e propósito. Vamos lá? Um minutinho no chat e a gente volta com as respostas de vocês. Tentem colocar lá addition, as expressões, contrast, as expressões, purpose, as expressões. E assim o Ed fala para mim. Ok? 1 minute, we'll be back. Go! Olha só, João, a galera tá dando preferência ao addition and. Legal. Né? Então, a Marina, a Ellen, a Rosana, a Júlia. E aí o Hugo respondeu, purpose in order to, that said, contrast, but. Ok, let's take a look. Vamos dar uma olhada agora nas respostas aparecendo na tela aí para vocês. Então, ó, addition, como eu falei para vocês, quando a gente adiciona ideias que são parecidas, a gente vai usar o and, era a única que tinha lá para fazer essa addition. Contrast, that said, então, dito isto, aí você começa com uma ideia contrastante.
ok? Por isso que o that said está aqui no contrast. But, ficou bem claro, né, quando a gente leu as sentenças lá para vocês. E depois purpose, in order to, so that, elas são muito parecidas, né? Para que eu possa fazer alguma coisa. Então, qual é o propósito disso? So that, in order to. Legal? Então, joia, a gente tem a resposta aqui na tela para vocês. Anotem isso aí, porque agora vocês vão trabalhar esse vocabulário, né, essas expressões, que são os connectors, nas sentenças. Sentenças diferentes que vocês vão ter que ler, entender, e aí a gente vai para frente. Beleza? Então, vou colocar aqui na tela para vocês algumas sentenças. Temos lá 4 sentenças, e vocês vão usar para a gente. In order to, so that, and but. Então, essas 4 sentenças vocês vão preencher com essas 4 opções. É o momento de leitura de vocês agora, então nós não vamos ler, vocês vão ler, vão entender e vão colocar as expressões lá. Coloquem no chat para o Ed, letra A, pananã, letra B, pananã, letra C, e assim fica fácil dele me passar as respostas. Okay? Então, leiam, façam o entendimento delas. Quando a gente voltar, eu leio para vocês, traduzo e a gente confere se a sua resposta está correta. Belezinha? 1 minute, we'll be back. Go! Só João, a Graciele e o Carlos Alberto responderam A and, B in order to, C but, and D so that. O que a Kevin e Daniel também responderam isso aí. Very good, that's it. On the screen the answer is there, let's talk about it. Então, acertaram, mandaram bem aí, vamos lá. Dave decided to stay in Brazil and just move to the UK next year. Eles decidiram ficar no Brasil e só se mudarem para o Reino Unido no próximo ano. Yes, UK, United Kingdom, Reino Unido, legal. And aqui juntando as duas ideias, né? Vão ficar e depois se mover lá, se mudar lá para o UK. A letra B, in order to, that's it. In order to persuade someone, you need to have strong arguments. Para persuadir alguém, você precisa ter argumentos fortes. Então, para que, né, você consiga aí convencer alguém. Legal. Letra C, do something to help him, but never expect anything in return. Faça algo para ajudá-los, mas nunca espere nada em retorno. That's it. Okay? Não é igual que a gente falou no começo, né? Não. Que a student deu a ideia lá. A gente faz do meu jeito agora, depois você faz do meu. Com essa pessoa aqui não vai dar muito certo isso não. Porque você se decepciona depois, né? Exato. You get disappointed. Get disappointed. E a letra D, she had to explain the importance of wearing a mask so that they could agree with her. Ela tinha que explicar a importância de usar a máscara, assim eles podiam concordar com ela. That's it. Para que, assim, dessa forma, eles podiam concordar com ela. Então, a importância de usar máscara hoje em dia, acho que sabemos muito bem, né? Precisamos usar. Tem algumas pessoas que ainda insistem em não, mas vamos usar a máscara, ela é muito importante. Legal? Então, joia, vocês conseguiram usar aí esses connectors nas sentenças corretas, de maneira correta. Então, guardem essa ideia, né, de contraste, de propósito, de adição, que tudo funciona. Tudo bem? E agora a gente vai fazer aí uma pequena introdução do que vai acontecer na nossa próxima aula, apresentando para vocês uma imagem. Sim?
Can you describe the picture? Tá? Vamos descrever esse picture aí no chat para o Ed. Eu vou falando aqui mais ou menos o que tem ali, e vocês já vão escrevendo em inglês também. Vou dar uma ajudada aí para quem não está conseguindo ver direito, de repente a imagem está muito pequena também. Então, a gente tem aqui duas pessoas, escrevam em inglês lá no chat para o Ed mandar aqui para mim. Então, temos duas pessoinhas aqui, estão lá caminhando na praia, uma está carregando uma coisa, a outra está carregando outra coisa. O dia está ensolarado, né? Algumas poucas nuvens no céu, o céu está azul, o mar está ali calmo. Parece que vai ser um dia muito agradável, é isso? A Ellen escreveu vacation. Vacation. Uhum. Mas é importante falar o que eles estão carregando também, né, João? What are they doing? O que eles estão fazendo aí? Descrevam com detalhes. O Hugo respondeu, they are on a beach with beach clothes. Beach clothes, alright, ok. Apareceu book aqui, joia. O pessoal está colocando. Apareceu uma resposta de matemática agora, mas tudo bem. De matemática, ok. Tá a tempo, não tem problema. Não tem problema. Holidays, a Daisy respondeu o mundo da leitura, né? Porque tem uma pessoa, there's a person carrying some books, right? Very nice. Vamos dar uma olhada então como é que poderia ser essa resposta aí in English, ok? Na tela para vocês está aparecendo lá, ó. There are two people walking along the beach. Há duas pessoas caminhando na praia. The man is pulling a small cart with cool drinks and food, probably. O homem está puxando um carrinho com algumas bebidas frias e comida, provavelmente. And the woman is pulling a small cart full of books. E a mulher está puxando um carrinho cheio de livros. That's it. Legal. Então, essa é uma maneira da gente descrever o que a gente está vendo em um quadro, usando aí o present continuous, they are pulling, they are carrying, they are taking. Tudo bem? Legal. Então, vamos dar uma olhada agora nessa pergunta que está aparecendo aí, ó. According to the cartoon, what would be the importance of reading to the character who is carrying the books? De acordo com o cartoon, qual seria a importância da leitura para o personagem que está carregando os livros? E aí vocês têm três opções, ó. Not important, important or very important. Vamos ver se sobe aí no chat rapidinho. Não. Vamos lá, já colocamos já aqui apareceu? a Maria, Watson, Rosana, todo mundo respondendo very important. Ok, very important. Legal. Agora sim, ó. Agora eu vou dar um tempinho aí para vocês. Which of the characters do you identify with the most and why? Com qual das personagens você se identifica mais e por quê? Ok? Agora sim, vocês vão ter aí 30 segundinhos no chat para falar. Você se identifica mais com o menino ou a menina e por quê? Okay? Daqui 30 segundos a gente volta aí com as respostas de vocês. Olha só, João, a Márcia respondeu, The woman I always carry a book with me. That's it. Está lá na tela para vocês a resposta que a Márcia mandou. E tudo bem, a gente vai trabalhar isso. Na aula que vem a gente vai retomar esse tópico aqui para ir para frente, tá? Então, o que vocês podem fazer aí para nossa próxima aula? Dá uma olhada aí na tela, resolver a tarefa lá no sistema de tarefas, sem problemas, e estudar um pouquinho sobre if clauses, os condicionais, tá bom? Estudem que a gente vai ver na próxima aula. As habilidades estão aí na tela para vocês, tirem um print, professores, elas estão lá no material também. E não se esqueçam de avaliar a nossa aula, está aí para vocês na tela o QR Code. Está na hora de falar tchau, Ed. Yes. That's it. Bye-bye. Bye, everybody. See you next week. Bye-bye. Bye.